Em cada curva de cada estrada, há um mistério que vive e muitos outros mistérios que meus colegas de trecho me contam. Esses causos eu te conto aqui. Olá, eu sou o Márcio Coxa, motorista, caminhoneiro, 35 anos de estrada. Vem comigo, hoje a viagem vai ser longa. Eu vou te contando pelo caminho. Para uma melhor experiência, separe um momento calmo, um ambiente tranquilo e use fones de ouvido. Eu conheço cada palmo desse chão. Eu às vezes penso que o povo está com cada vez menos tempo de ouvir uma boa história, de parar para conversar, de bater papo. Eu sou daquela época que ainda não tinha celular, onde o caminhoneiro parava, ia bater papo. Hoje você vê, parado nos postos de combustível, essa galera mais nova mexendo no celular e pouco conversa com outros. Muitas vezes deixam de adquirir mais experiência através de uma boa prosa, de uma boa conversa, de um bom bate-papo. E é esse bate-papo que eu sempre gostei, de refletir sobre as histórias enquanto dirijo. Eu já ouvi muitas histórias, dessas histórias que você não vê na internet. Você só encontra aí nas estradas. E isso se você tiver paciência de escutar. Geralmente o povo mais velho. De repente uma conversa começa assim, de uma coisa boba, de um assunto corriqueiro, e quando você vai ver, está se desvendando uma história passada numa estrada esquecida, num posto de combustível, daquelas histórias que você nunca vai saber, a não ser que alguém tenha paciência de escutar e tenha coragem de contar. Muitas delas histórias engraçadas, muitas delas histórias sobrenaturais, que é as que eu prefiro, e muitas vezes daquelas histórias que é inexplicável. De coisa que acontece que você acaba não entendendo. Mas aí você vai pesquisando, vai conversando, vai tirando as suas conclusões, mas na verdade quando uma pessoa conta um caos acontecido, talvez já passado tempos, essa história ela vem se modificando e essa história me foi contada assim, de uma maneira engraçada. Eu no começo até imaginei que era uma comédia, daqueles fatos corriqueiros que de repente se revela uma história até sombria, até sobrenatural. Aí me contaram desse rapaz, esse que todo mundo ali contava, e muitas vezes comparavam ele àquele personagem da Praça Nossa, o Vera Verão. Ele gostava de chegar, e todo mundo, o apelido dele na estrada ficou como Vera Verão, era bem parecido, magro, alto, sem cabelo, afrodescendente. Então, alguns amigos mais chegados dele, quando ele estava chegando no posto, aí olha lá vem o Vera Verão. Ele já vinha com aquele jeitão dele assim. Eita, todo mundo dava risada. E ele gostava dessa comparação, porque era uma maneira que ele se tornava popular. Aonde ele chegava, era alegria. Ele era um rapaz assim que vivia contente, trabalhava, gostava da profissão de caminhoneiro. Então o Vera Verão ele chegava num posto de combustível, os frentistas, ele tinha amizade com todo mundo. Ele chegava naquela alegria, abastecia seu caminhão, muitas vezes lavava. Todo mundo gostava de bater papo com ele. Nunca se via ele triste, sempre contente, sempre alegre. Podia ser o frete mais ruim que tinha. Ele estava carregado? Não, tá bom, vamos embora e daqui a pouco melhora. Sempre ele tinha assim, um otimismo muito grande. E essa popularidade dele ganhou na estrada, e ele ganhou na estrada muita amizade. E também fez muitos amores aí pelas estradas. Conta um caso que ele se apaixonou por uma menina num restaurante desses de beira de estrada, porque ele queria arrumar uma viagem só onde passava lá por aquele restaurante para encontrar a namorada que eles tinham arrumado. Mas enfim, dizem que o romance não deu certo, ele desanimou, ele procurava até nem passar por essas estradas. Essas coisas que caminhoneiro conta, essas paixões de estradas mal resolvidas, muitas vezes começa do nada e termina do nada do mesmo jeito, mas naquele posto aonde ele tinha arrumado, dizia ele, a mulher da vida dele, ele sempre fazia questão de chegar ali no final de semana. De repente a carga era para descarregar na segunda,
ele já encostava o caminhão por ali numa sexta, num sábado cedo, por ali ele ficava. E muitas vezes diziam que atrasava até o frete, tudo por causa disso, mas ele estava levando a firme a namoradinha que ele tinha arrumado. Foi daquelas paixões assim que dizer que mais marcou. Assim a turma contava. Eita, mas o Vera Verão é namorador. Eita, esse gosta, hein? Então, dizia-se assim, quando chegava nos finais de semana, quando estava programado para ele passar naquele determinado ponto da estrada, naquele posto, ali podia-se contar que ele ia permanecer por ali no mínimo 2 dias, geralmente no final de semana. E ele até procurava frete ali para aquela região. Era muito bonito de ver a alegria que ele tinha quando ele chegava. Ah, ele ficava por ali. Esses postos aí, nas estradas, muitos deles pouca gente conhece, que tem muito pouco movimento. E essas que caminhoneiro passam a vida andando muitas vezes, justamente num desse posto de combustível era esse local onde ele gostava de ficar, devido a esse amor que ele conseguiu, que ele arrumou na estrada. E o Vera Verão era assim, um rapaz simpático, assim, gostava, era galanteador, como se diz aí os mais antigos, né? Era um rapaz garboso, gostava de se arrumar bem, de se barbear, de se perfumar. Aconteceu que num desses finais de semana, viu algo diferente ali naquele posto. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Uma movimentação, ele chegou logo numa sexta-noite e a turma estava comentando ali, entre os frentistas, os gerentes, sobre luzes que estavam passando naquela região, coisa que ninguém sabia entender. Pois naquela época, celular, máquina de fotografia não era uma coisa tão comum que nem hoje. Os frentistas comentaram, de vez em quando tá aparecendo umas luzes aí, elas vai para lá e vão para cá, e começou tudo depois que o trator começou a mexer atrás da mata ali, porque diz que vão fazer uma usina lá, vão fazer uma usina de cana. Os trator começou a chegar mexendo na terra ali, tem vezes com as luzes abaixo ali, eu no começo, nós achamos que era até as luzes dos trator que ficava até fora de hora trabalhando, mas era uma luz branca, e de repente dá uns barulhos esquisitos, diferentes daqueles barulhos de trator que a gente sempre tá vendo. É diferente. Essas luzes que aparecem aí, ó, ninguém sabe dizer. Ah, o Vera Verão, como diz, uma olhada com o céu assim, fala, deve ser coisa de outro mundo. Falou, dando risada, brincando. Naquele final de semana, os frentistas tudo ali apreensivos, porque sabia, na noite ia começar tudo de novo. Longe do posto, mais ou menos a 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, se via lá os tratores trabalhando até tarde da noite. Mas quando chegava a certo horário que eles paravam, de repente no meio da madrugada, para aquele pessoal que trabalha ali durante a noite, observava ali naquele alto ali, aquelas luzes ali. Então, mas como era uma coisa assim que ninguém sabia, ninguém entendia, ninguém sabia explicar, a turma só observava. E de repente aparecia um barulho estranho que ninguém sabia de onde vinha. Mas como a gente sabe que não consegue se explicar uma coisa que você não entende e nunca viu, aquilo foi passando. E já era coisa de estar aí, quase um mês, essas luzes rondando para lá. Na medida que o terreno ia ficando mais limpo no alto, observava que aquelas luzes sempre na noite vinham ali. Dava aqueles clarão, sumia, vinha aquele barulho, aquele zunido que ninguém sabia de onde vinha, e por fim, aquilo foi falando até que ficou uma coisa, como se diz assim, corriqueira, de sempre estar acontecendo, então uma parou de dar bola para isso. A não ser quando reunia ali naquele posto ali, um pouco mais de caminhoneiro afoito, que observava aquelas luzes ali e ficava admirado. Um se perguntava pro outro, uns dava palpite, outros não. Ah, mas que será que aquilo lá? Ou vai fazer usina ali, mas tá descendo helicóptero ali, tá descendo um avião? Ninguém entendia. Porque até então aquela estrada era uma estradinha assim, longe, abandonada. A gente não tinha ideia, e aquele povo também não, de saber o que poderia ser. A grande questão é que nessa noite, o Vera Verão, na verdade o nome dele era Rovilso. Ele encostou o caminhão de frente com a mata que tinha no fundo desse posto, por ali ele ia ficar o final de semana, e naquela mata, logo depois em diante, mais aí uns 300 metros, começava aquele terreno onde o trator estava limpando. Quando foi no meio da madrugada, conta uns, né, assim, conta de um jeito assim, ó, ele tava com a namoradinha dele lá no caminhão, lá quando começou aquelas luzes lá, ele desceu do caminhão para olhar. Aquela luz veio forte assim do caminhão, veio forte iluminando o caminhão, ele até assustou.
A gente, quando não entende do assunto, a gente não dá palpite. Mas aquele povo falava o que entendia. Olha, ninguém sabe. Mas a namorada dele não estava lá não, porque parece que eles brigaram naquele dia. A menina foi embora por causa do pai dele, estava sozinho lá no caminhão. Um contou isso. O outro já contou, não. Ele passou a noite ali andando, conversando com o outro. E por ali ele ficou, e quando essa luz apareceu de frente com esse caminhão atrás da mata, que iluminou o caminhão, ele desceu do caminhão, e aquele clarão, você acredita que o Vera Verão sumiu? Sumiu, amanheceu o dia, depois daquele clarão de luz, daquele barulho todo que viu no céu, sumiu, simplesmente sumiu. Uns comentaram, com certeza ele foi lá na casa da namorada que trabalhava no restaurante, os pais dela moravam num sítio, logo pertinho ali do posto. Então, como ele não estava ali no caminhão no outro dia cedo, imaginaram que ele deve ter ido lá pro sítio do pai dela. Mas passou aquele dia, passou aquela noite, avistaram luz de novo lá no alto, avistaram luz de novo perto dessa mata atrás do posto, e chegou inclusive até iluminar o pátio do posto por alguns segundos, junto com esse barulho, e passou aquele dia, passou outro, e nada do Vera Verão aparecer. Nada do Rovilson aparecer. E até ficaram preocupados. Como naquele posto e naquela época não tinha celular, o patrão, na segunda-feira, porque isso já estava lá, o Vera Verão, desde a sexta, o patrão ligou no posto, que era o único telefone que tinha ali, e o patrão perguntando sobre o funcionário dele, que ele já estava com a carga atrasada e que provavelmente ele estava naquele posto, porque o patrão já sabia que quando ele chegava por ali, ele ficava. Mas aí comentaram com o patrão dele, falou, olha, ele encostou o caminhão aqui na sexta-feira, já tá dando segunda, ele sumiu. A menina que ele namorava já tá ali trabalhando, diz que não viu ele, diz ela que não foi na casa dela não. Um dos frentistas contou, a hora que ele saiu aqui do banheiro sem camisa aqui, e entrou no caminhão, daqui a pouco ele desceu com esse clarão que deu bem atrás da mata ali, deu um clarão no caminhão ali, eu vi a hora que ele tava indo pro caminhão. Daquele dia pra cá, eu não vi mais ele. Nesse meu caso, passado já uma quarta-feira, já com os dias com o caminhão ali, o patrão veio lá da cidade dele, veio até ali para buscar o caminhão, que inclusive estava aberto, a chave estava no contato, a mala dele estava ali, os documentos dele estavam ali no painel, estava tudo ali. Foi um caso preocupante, avisaram o delegado, avisaram a polícia, aonde foi parar o Vera Verão. Você sabe que essas coisas foi preocupando aquele povo daquele posto ali? O homem sumiu. Olha, ficou um mistério ali por dias ali. Foi um pessoal lá conversar com o pessoal da usina para ver se estavam trabalhando até de noite, se eles tinham conhecimento daquelas luzes que estavam aparecendo de repente lá em cima, daquele barulho, qual máquina que estava fazendo aquele barulho que chegava até lá no posto, e ninguém soube dizer. Um dos funcionários do trator comentou, foi, eu já vi essas luzes aí, quando eu fico até tarde, eu vejo ela vindo lá de longe, eu só sei que é uma coisa que a gente não sabe explicar não. Eu até saio mais cedo aqui, vou embora para o alojamento, para não ver, porque tá dando medo dessas coisas aí, viu? Pois o mistério ficou. O Vera Verão desapareceu. Quando foi numa sexta-feira, nessa sexta-feira que logo amanheceu, quando os frentistas que logo chegaram no serviço, olhando lá para a estrada, vindo uma pessoa de a pé. Uma pessoa de a pé, assim, andando meio que duro, olhando para cima. E quando chegou perto, viram que era o Rovilson, o Vera Verão. Todo mundo chamava ele de Vera Verão. Olha lá o Vera Verão chegando ali, olha lá. Ele chegou nesse posto, perguntaram para ele estava assim, com os olhos regalados, olhava para cima, como se estivesse muito assustado. Demorou para ele começar a falar. Mas o que aconteceu? Tá todo mundo atrás de você. Tá todo mundo atrás de você. O que aconteceu? Sabe aquela curiosidade, o povo perguntando. O gerente do posto lá era muito amigo dele. Conta para nós, já tá todo mundo procurando, seu patrão veio aí, pegou o caminhão. O que aconteceu? Ele não falava nada. Quando de repente assim ele despertou. Cadê meu caminhão? Cadê meu caminhão? Eu deixei meu caminhão aqui. O patrão seu chegou e levou seu caminhão embora. Ele estava num aspecto assim como se a pessoa tivesse com muito medo. Até que num abastecimento no posto, um doutor estava por ali, e era conhecido já ali do posto, sempre passava por ali. Quando esse doutor ia para a capital, ele passava por ali, a bacia, e comentaram com ele, falou, doutor, tem um rapaz aí, ele tá muito estranho, aconteceu um fato, ele desapareceu e apareceu agora. O senhor não dá uma olhada, dá a impressão que esse rapaz aí tá meio abobado. Aí o doutor, sabe, se interessou, foi lá, ele estava nessa hora, sentado perto do restaurante. Nem essa menina que ele namorava, ele deu bola. Ele estava assim, avoado, bobado, e não falava a vez coisa com coisa, sabe? E o doutor falou, esse rapaz, ele tá em estado de choque, aconteceu o que com esse rapaz? Aí explicaram que ele simplesmente desapareceu, mas não comentaram nada sobre luz, não comentaram sobre nada.
Simplesmente esse rapaz aí desapareceu. Ele é muito conhecido nosso aqui, ele é muito gente boa. E agora ele aparece aí andando na estrada do nada aí, sem camisa, de bermuda, de chinelo. O doutor comentou, falou, esse rapaz está em estado de choque. Eu estou indo para a capital e eu vou ligar para esse amigo e ele vai vir aqui buscar ele para levar para o hospital. Esse rapaz não tá bom. Aí apareceu lá, horas depois, um doutor, amigo desse outro que estava abastecendo lá, levou esse rapaz para lá e por aí, passados um mês depois, o patrão passou lá com o caminhão e explicou toda a história. Falou, olha, ele desapareceu, ele ficou abandonou o caminhão aí, sumiu, a gente não sabe o que aconteceu, ele não sabe contar o que aconteceu. Ele conta que largou o caminhão aí e do nada ele apareceu lá e veio para cá e a conversa dele a gente não consegue nem entender. Mas ele tá bem, já vai pegar o caminhão de novo para trabalhar e tá bem. E passado o tempo, o Vera Verão passou de novo nesse posto. E eu tô me perguntando para ele, porque na verdade todo mundo gostava dele, mas ele já não era mais a mesma pessoa. Ele já não tinha mais aquela alegria, já não tinha mais aquelas brincadeiras, e foi uma pessoa totalmente diferente. E ele não sabia contar o que aconteceu com ele. Passado mais algum tempo, nunca mais ele apareceu ali naquele posto. Nem ele, nem o patrão. O caminhão passou algumas vezes com outro motorista, perguntaram, mas o outro motorista também não conhecia ele, não sabia nada da história. E resumindo, sumiu Vera Verão. Diz que na cidade onde ele morava, também, nunca mais ninguém viu ele. Passados tempos e no decorrer desse tempo todo, essas luzes continuou. Até quando começaram a erguer usina, essas luzes andou aparecendo, depois parou. Mas foi assim, esses mistérios, essas histórias que a gente ouve na estrada, que muitas vezes a gente não sabe dizer como começou, como que foi. Um conta de um jeito, outro conta de outro. Inclusive, acho que talvez tinha sido algo de outro mundo, de outro planeta. E eu estou contando esse caos do mesmo jeito que eu ouvi. Você ouvinte que está ouvindo, talvez você ouvindo, você possa fazer uma ideia do que pode ter acontecido com Vera Verão, com o Rovilson. Se você tiver ideia, escreve aqui no comentário para nós aqui. O que você acha que pode ter acontecido? E essas histórias são contadas na estrada. É a história que você nunca vai ver na internet, você nunca vai ouvir no rádio. Você vai ouvir aqui. E vai ouvir por outros que gostam de ouvir uma história, de bater papo com os amigos. Eu costumo dizer que é essa geração de caminhoneiro que não se apega tanto ao celular e gosta de uma boa prosa, sempre tem história para contar. Vou ficar triste quando não tiver mais caminhoneiro que gosta de ouvir, de contar história, de bater papo, dessas histórias que estão aí perdidas pelas estradas, que nem sempre a pessoa entende o que de fato aconteceu. Eu tenho a minha ideia, você tem a sua? Conta para nós aqui. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.